Muito boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes e crianças. Muito boa noite a todos. Aqui fala o radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 10 de abril de 2025. O relógio marca agora 20 horas e 5 minutos, 8h05 da noite. A temperatura neste momento é de 19 graus. 19 graus a temperatura, o céu está parcialmente nublado e ainda temos uma previsão de chuva para as próximas horas. Tudo bem, meus amigos queridos? Tomando mate. Quero já na abertura do programa mandar um grande abraço para os meus queridos amigos César D'Argélio e Sandro Carvalho, dois amigão meu. Eles trabalham no campus da Unipampa, aqui em Santana do Livramento. O César D'Argélio é o segurança, é um dos seguranças da Unipampa, né? Guarda. E o Sandro trabalha na portaria, é um dos responsáveis ali, um dos recepcionistas ali na entrada do campus da Unipampa aqui em Santana do Livramento. Trabalha na portaria. O César D'Argélio e Sandro Carvalho. Boa noite, meus amigos queridos, pessoas maravilhosas, né? Simpáticos. Um grande abraço. E hoje são, como eu disse, hoje são 10 de abril, né? 10 de abril de 2025, quinta-feira. Hoje faz 115 anos, 115 anos que um toureiro foi morto aqui em Santana do Livramento por um touro. Resgatando a história, né? A história, fatos pitorescos que marcaram a nossa querida cidade Santana do Livramento. Hoje faz 115 anos, né, que o toureiro de nome José Moreno Belmonte, apelido Morenito de Alcalá, um famoso toureiro, foi morto por um touro miura, lá na praça, hoje se chama Praça Oriovaldo Gresseler, né? E isso aconteceu em 1910. Vejam bem, 1910, ó. No domingo, dia 10 de abril, um legítimo touro miura espanhol agrediu com ímpeto e fúria ao valente moço José Moreno Belmonte, atingindo-o com uma chifrada na garganta que causou-lhe a morte. Isso aconteceu num domingo, dia 10 de abril. 10 de abril de 1910, na praça na Praça da Bandeira, em frente à Santa Casa, que hoje se chama Praça Oriovaldo Gresseler, né? Em homenagem ao nosso querido ex-prefeito. E eu conversava hoje com o César D'Argélio, funcionário que trabalha lá na Unipampa, sobre esse fato. E o César D'Argélio estava me relatando esse fato, né? O César D'Argélio é um apaixonado por história. Ele é pesquisador, ele é formado em história, né? Ele se formou no curso de História da Urcamp, o César, né? Que, como eu disse, ele trabalha no campus da Unipampa, é um dos guardas da Unipampa. E o César, ele estudou bastante, né? Ele tem curso superior, é formado em História. E está sempre lendo, e está sempre fazendo anotações e pesquisando. E quando eu almoço no restaurante universitário da Unipampa, aqui de Livramento, né? Aquele restaurante universitário maravilhoso,
maravilhoso restaurante universitário do campus da Unipampa aqui de Santana do Livramento. É espetacular, comida deliciosa e barata, né? R$ 20 para o não estudante. Os estudantes pagam R$ 3 e tem estudantes que não pagam nada, né? A maioria paga R$ 3 e tem um grupo de estudantes de fora que não pagam absolutamente nada, né? E eu almoço lá no restaurante universitário da Unipampa aqui de Livramento e sempre fico um pouquinho lá depois do almoço batendo um papo com o César e com o Sandro. César D'Argélio. O César é neto do seu Aurélio D'Argélio, que foi vereador aqui em Santana do Livramento, né? Foi um vereador por mais de um mandato, né? Excelente vereador, né? Seu Aurélio D'Argélio, que é nome de rua aqui em Santana, ele é patriarca dessa família tão querida, a família D'Argélio, né? Pai da Jaci. A Jaci, funcionária pública municipal aposentada, é mãe do César, a dona Jaci, né? Então, o pai do César é o seu Ari, pai do César, né? Mas os pais deles são divorciados. E hoje o companheiro da minha amiga Jaci é outro grande amigo meu, professor Mário Santana. Grande Mário Santana, professor conceituadíssimo de física e de matemática, né? É o atual companheiro da minha amiga Jaci D'Argélio, né? Ela se aposentou na prefeitura, mas continua lá trabalhando, tem um belíssimo salão de beleza, muito movimentado, né? Então a Jaci é mãe do César, e o seu Ari é o pai do César. Pessoas amigas, muito queridas, né? E o professor Mário Santana é um grande amigo meu, né? Sobrinho do professor Stoessel Santana. Só gente boa, da melhor qualidade, né? Então eu fico conversando com o César sobre história. E ele sabe bastante sobre história. O César está sempre lendo e pesquisando e é formado, formado no curso superior de História. E hoje, então, ele estava comentando comigo que hoje, 10 de abril, faz 115 anos dessa tragédia, né? Um touro matou o toureiro. O toureiro Moreno Belmonte, né? O nome do toureiro está aqui no livro do historiador Ivo Caggiani, ó. No livro 150 anos da história do historiador Ivo Caggiani, está aqui, ó. José Moreno Belmonte. Era um toureiro uruguaio, famoso toureiro. E ali naquela praça tinha era conhecida como, o nome dessa praça, em 1910, era a Praça Nova. O nome dela era Praça Nova. E tinha ali o espaço para touradas, né? Ela tinha o espaço para touradas, né? Tinha sido montado ali uma espécie de circo para touradas, que se usava muito na época. E Livramento teve esse espetáculo, durou em Livramento 4 anos, que é um absurdo, né? É uma crueldade, porque acabavam sempre matando o touro, e na Espanha até hoje existe. E no final da tourada desse espetáculo, que chamam de espetáculo, mas eu acho isso uma covardia, mas tem muita gente que gosta, o espanhol é apaixonado por tourada. No final sacrificam o touro. Tem alguns espetáculos, apresentações em que o touro não é morto pelo toureiro, né? A chamada corrida do touro, mas a grande maioria, no final, o toureiro crava uma espécie de lança no pescoço do touro e sacrifica o touro, né? E aqui em Santana do Livramento foi inaugurada essa praça de touro, ali hoje Praça Oriovaldo Gresseler. Na temporada iniciada em 1910,
A tauromaquia sofreu um rude golpe. No domingo, dia 10 de abril, um legítimo touro miura espanhol agrediu com ímpeto e fúria ao valente moço José Moreno Belmonte, atingindo-o com uma chifrada na garganta que causou-lhe a morte. José Moreno Belmonte, mais conhecido como Morenito de Alcalá, gozava de um prestígio extraordinário como um dos toureiros de maior renome. O infeliz toureiro foi velado na Santa Casa de Misericórdia, aqui de Santana do Livramento. Ele foi velado na Santa Casa. Esse fato muito triste aconteceu em 1910, né? E foi atacado pelo touro miura e morreu. Uma chifrada, aquele corno, aquele chifre afiadíssimo, aquela ponta afiadíssima, parece uma agulha. Deu um golpe bem no pescoço aqui, atravessou o pescoço do toureiro. Foi muito triste isso. Em 1910, né? E morreu na hora, morreu ensanguentado na hora. E ele foi velado na Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa foi inaugurada em 1903. O nosso hospital aqui em Livramento, a Santa Casa de Misericórdia, foi inaugurada no ano de 1903. Guardem essas datas. Tá? E de 1908 até 1912 funcionou essa Praça de Touros, ali na Praça Oriovaldo Greceler. O nome da praça era Praça Nova. Depois ela se chamou Praça da Bandeira, e hoje o nome é Praça Oriovaldo Greceler, bem em frente à Santa Casa. E tinha toda uma armação de madeira, tinha também a parte metálica ali para os espetáculos de touro. 4 anos foi uma das mais importantes praças de touro do Brasil, a de Santana do Livramento. 4 anos durou. Bom, mas esse toureiro que morreu ali, o José Moreno Belmonte, uruguaio, foi velado na Santa Casa e sepultado no mausoléu da Sociedade Espanhola, aqui no cemitério. Você sabe, né? Aqui parece uma igreja, lá no cemitério temos ali o mausoléu da Sociedade Espanhola, enorme, né? Onde tem várias e várias pessoas sepultadas, principalmente as pessoas de origem espanhola, né? E aqui nós tivemos a Sociedade Espanhola, que até hoje está o prédio ali na Rua dos Andradas, né? Que aluga o salão para festas, e uma história muito bonita. E esse toureiro, ele foi sepultado no mausoléu da Sociedade Espanhola, né? Há uma dúvida se ele era uruguaio ou ele era espanhol. Não temos essa informação no livro do historiador Ivo Caggiani. Ou ele era uruguaio ou ele era espanhol. José Moreno Belmonte. Possivelmente fosse, na verdade, espanhol, né? E sepultado ali no mausoléu da Sociedade Espanhola, no cemitério municipal de Santana do Livramento, e aqui permaneceu, né? Ele, um touro miura. Touro miura é o touro mais feroz que existe, né? É um touro grande, né? Um touro muito forte. Miura é da Espanha, esse touro. É um touro legítimo espanhol, esse que matou o rapaz. Miura. Inclusive, esse touro é um touro famoso, né? É um dos touros mais brabos, mais ferozes que existe, é o touro miura da Espanha. E o nome miura, ele se deriva de uma fazenda, de uma estância na Espanha, lá de uma das localidades da Espanha. Essa fazenda é Miura, que era propriedade da família Miura. O dono da estância era o senhor, não me lembro o primeiro nome, sobrenome Miura, que criavam esse touro, que fizeram as cruzes, tudo, e aí dali surgiu o touro Miura, da família Miura, da fazenda Miura, na Espanha. Por isso o nome é touro Miura, e é feroz, é terrível esse touro, é terrível, né? E é o que matou esse rapaz em 1910, ali naquela praça, hoje Praça Oriovaldo Greceler, né? E aquela praça
Aquela praça passou por vários momentos, foi no governo do Dr. Moisés Viana. Em 1910, o intendente era Moisés Viana. E aí, o que eu quero encerrar, e que eu conversava hoje com o César D'Argélio, o meu estimado amigo César D'Argélio e o meu amigo Sandro Carvalho, é que a Sociedade de Proteção aos Animais, a Associação Gaúcha de Proteção aos Animais, com sede em Porto Alegre, ela estava surgindo a Sociedade de Proteção aos Animais, e ela vinha denunciando essas touradas aqui em Livramento. Finalmente, eles mandaram um ofício para o intendente Moisés Viana, solicitando que ele tomasse uma medida para acabar com essa crueldade, essas touradas, porque lá, aquela tourada, brincadeira do touro, né, com aquele pano vermelho, então, né, e no fim sacrificavam, judiavam, o animal acaba todo ensanguentado, eles vão fincando aquele tipo uma lança, mas tem um nome apropriado, não me lembro agora, vão furando o animal, o touro termina todo ensanguentado. Às vezes o touro vence, né? Lá de vez em quando o touro mata, muitos toureiros já morreram na arena também, né? Mas é uma crueldade fazer isso com um animal, né? E aí a Sociedade Gaúcha de Proteção aos Animais pediu para o prefeito, na época, 1910, Moisés Viana, terminar com aquilo. E o prefeito Moisés Viana atendeu o pedido e mandou desmanchar tudo lá, mandou desmanchar aquele espaço lá, aquela praça de tourada, mandou demolir tudo lá e proibiu e terminou. E inclusive o estopim para isso acontecer foi a morte desse toureiro, que começou uma grande movimentação, né? E aí terminou. Foi de 1908 a 1912. Não me esqueço. Aquela praça, até hoje ainda tem um pórtico ali, tão bonito, às vezes eu passo ali, está quase destruído, né? Demolido aquilo ali, em ruínas quase. Pela 13 de maio ainda está, aquele pórtico devia ser muito bonito no passado, né? O pórtico da Praça Oriovaldo Greceler, ex-Praça da Bandeira, ex-Praça Nova, aquela praça já foi muito bonita, como aliás todas as praças de Livramento foram lindíssimas no passado. Hoje, lamentavelmente, as praças estão... Não é querer fazer uma crítica destrutiva, mas é lamentável, né? O estado das nossas praças aqui em Santana do Livramento. É lamentável, né? Pelo que foram, a beleza que foram essas praças, eu me lembro o luxo que era, o capricho que eram as nossas praças. Né? E essa praça Oriovaldo Greceler também foi um espetáculo, né? Tinha até uma escolinha ali dentro, Escola Joca Paiva, aquilo tudo bem cuidadinho, tudo. As praças era tudo verdinho, era proibido até pisar na grama, lembram? Não dá nem para falar. Todas as praças de Livramento eram lindíssimas. Então, em 1910, esse toureiro foi morto por um touro, toureiro José Moreno Belmonte, morto pelo touro Miura, um touro espanhol. E aí o prefeito Moisés Viana atendeu e fechou tudo. Foi de 1908 a 1912. Em 1912, encerrou a Praça de Touradas, a Praça de Touros, lá na Praça Oriovaldo Greceler. Reunia multidões, as pessoas... Tem muita pessoa que gosta disso, né? De ver o sangue correndo. Cada um com seu gosto, né? É isso aí, né? Então, lotava, diz que lotava ali aos domingos para ver as touradas, né? Na Espanha até hoje existe, né? E esse rapaz, ele foi velado na Santa Casa, né? E depois ele foi sepultado no mausoléu aqui da Sociedade Espanhola. José Moreno Belmonte. Não tinha 30 anos de idade, era bem moço, toureiro. Está na obra do historiador Ivo Cajane. E hoje faz 115 anos, hoje, 10 de abril de 2025, faz 115 anos hoje que isso aconteceu. E o César D'Argélio, meu amigo, nós estávamos comentando isso hoje. Não é, César D'Argélio? Ele e o Sandro Carvalho. Um abraço para esses amigos, pessoas maravilhosas, pessoas boníssimas, né? O César D'Argélio e o
e o Sandro Carvalho. Eu gosto muito deles, gosto muito de vocês. Eles me tratam maravilhosamente bem, como, aliás, todos os funcionários da Unipampa, né? Todos os demais porteiros, todos os demais guardas, todos são um encanto de pessoas, né? Pessoal, 115 anos da morte do toureiro, né, José Moreno Belmonte, em Santana do Livramento. Grandes touradas aconteceram ali, e vinham toureiros de vários lugares, né? Marcou época, uma coisa que eu particularmente não gosto, né? Mas marcou época, de 1908 a 1912, na Praça hoje Oriovaldo Greceler. Eu encerro, um abraço César, um abraço Sandro. Eu encerro com essa mensagem do nosso professor Carlos Torres Pastorino. Não creia que encontrará a perfeição naqueles que o rodeiam. Portanto, se encontrar falhas naqueles que você admira, não se decepcione. Dê a eles mais carinho e apoio para que possam reparar as oportunidades perdidas. Não despreze a quem erra, procure erguê-lo, exaltando aquelas qualidades que todos têm dentro de si, de modo que ele possa vencer e subir. Não creia que encontrará a perfeição naqueles que o rodeiam. Portanto, se encontrar falhas naqueles que você admira, não se decepcione. Dê a eles mais carinho e apoio para que possam reparar as oportunidades perdidas e reparar as suas falhas e os seus defeitos. Não despreze a quem erra. Pelo contrário, procure erguê-lo, exaltando aquelas qualidades que todos têm dentro de si, de modo que ele possa vencer e subir. Não espere perfeição dos seus amigos, porque se você esperar perfeição, você não vai ter amigo. Sempre alguma falha vai existir. Claro, falha grave não, né? Amigo traíra também não, né, pessoal? Isso não. Mas algumas pequenas falhas sempre vai ter. Somos imperfeitos. E aí é bom relevar, perdoar, tolerar, para que essa amizade dure muitos e muitos anos. Não procure e não espere perfeição dos seus amigos, porque nenhum de nós somos perfeitos. Olha o malte amargo. Me despeço dos senhores. Um abraço aqui do Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento. Boa noite. Deus abençoe a todos.